Olá, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Laís e hoje nós vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Mas antes de começarmos a aula, nós vamos relembrar alguns cuidados para a prevenção da Covid-19. Quais são? É o uso da máscara, uso do álcool gel 70%, lavar bem as mãos, manter o distanciamento social, né? Desinfectar objetos pessoais e só sair de casa se for necessário. E quais são os sintomas que nós devemos prestar atenção? É a febre, a tosse seca, a dor de garganta e a dificuldade para respirar. Sentindo qualquer um desses sintomas, procure imediatamente a unidade de saúde. Hoje nós vamos estudar o gênero resenha, conhecer um pouco mais sobre a resenha. Acredito que alguns já devam ter ouvido falar e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre as suas características. O que é uma resenha? A resenha é um gênero textual de caráter técnico muito comum no meio acadêmico. É muito comum a gente ver a resenha nas faculdades, tá? A gente vê um pouco na escola e ao longo da nossa formação acadêmica, né, da nossa vida estudantil, nós vamos nos aprofundando nesse gênero. Similar ao resumo. Ele é bem parecido com o resumo, mas são diferentes. O objetivo desse texto é analisar e descrever os principais pontos de uma obra para facilitar a transmissão do conteúdo para um outro leitor. A partir da resenha, que nós vamos receber aquele conteúdo ali já de uma forma mais resumida, mas com outros aspectos além do resumo, certo? E nós temos os tipos de resenha. Nós temos a crítica, que é uma apreciação sobre um livro ou uma obra, cujo objetivo é unicamente descrever as informações contidas no texto original de modo que o leitor consiga identificar que tipo de conteúdo pode ser encontrado. O único propósito é ser formativo. E nós temos a descritiva, conhecida como opinativa. Apresenta um juízo de valor do leitor sobre o conteúdo resenhado. Tem ali a opinião de quem está produzindo aquela resenha. Aqui, o conteúdo é apresentado com uma indicação ou um alerta sobre a leitura. É um texto com características argumentativas, pois tem como propósito convencer alguém sobre a leitura de um determinado livro, né? Alguém vai lá e faz uma resenha descritiva sobre algum livro e a partir dessa resenha ele tenta convencer aquela pessoa que está lendo para ler o livro em si, né? Na íntegra. Agora nós vamos conhecer um pouco a diferença entre resenha e resumo. A resenha tem como objetivo transmitir a opinião de um leitor sobre o conteúdo, tá? Sempre vai ter ali uma opinião dentro daquela resenha, o qual pode ser sobre um livro, um filme, um evento ou até mesmo um álbum de música de um artista, com o propósito de despertar a curiosidade do leitor sobre a obra resenhada. Vai ter ali a opinião pessoal do escritor da resenha sobre um determinado assunto, né? Que pode ser um livro, um filme. Aí, a partir dessa resenha que foi feita, a pessoa que está lendo, ela vai ver se é despertada a curiosidade nela, né? Para agrupar as principais informações sobre determinado tema para servir como fonte de consulta mais rápida. O resumo, como o próprio nome já fala, é pegar as partes principais, sem nenhuma opinião ali, naquele resumo, e adiantar o tempo da pessoa para conhecer do que é que se está falando. Um resumo de um livro, ele vai colocar ali as partes principais, os pontos principais sobre aquele livro, para a pessoa ter ideia do que é que se trata.
Agora, quais são as características da resenha? Descrição da obra analisada, resumo das informações contidas no texto base, inclusão de citações da obra resenhada para ilustrar um comentário, apresentação da opinião do leitor sobre esse texto base. Vai ter a opinião ali, vai ter o ponto de vista de quem está escrevendo a resenha sobre um determinado assunto. Requer coesão, estrutura do texto, coerência, sentido do texto na sua construção. Precisa de coesão e coerência nesta resenha para a gente entender do que ela nos está informando. Não atribui informações novas ao texto original. A resenha ela só vai falar daquele determinado assunto, ele não vai colocar assuntos extras. Se nós estamos falando de um livro X, vai ser as informações daquele livro X, não vai ter nada além. Como fazer uma resenha? Passo a passo. Primeiro, conheça muito bem a obra. Para começar uma resenha crítica, é necessário ler ou assistir atentamente a obra analisada. Se você vai fazer uma resenha de um filme, você tem que prestar bem atenção nesse filme, para apontar os principais detalhes, para construir a sua opinião em cima desse filme. Faça anotações sobre a obra. Durante a fase inicial, é importante ir fazendo algumas anotações sobre o tema, a estrutura da obra, o autor, ou autora. Exemplo, qual o nome da obra, quem é o autor, qual é a temática. Esses pontos principais, esses pontos chaves, para nortear a resenha como um todo. Passo 3. Pesquise sobre o autor ou autora. Para fazer uma resenha crítica, é importante saber mais sobre o autor ou autora da obra. Por exemplo, o nome completo, onde mora, quais foram suas inspirações para escrever esse livro ou criar este filme. Tudo isso também faz parte da obra que foi construída. O autor é uma parte muito importante. É a parte dele que a gente vê muitas coisas fazerem sentido, ou no livro, ou na música, ou no filme. Passo 4. Crie sua opinião sobre a obra. Para produzir sua opinião sobre a obra analisada, responder algumas questões podem ajudar a definir o melhor caminho a ser seguido. Exemplo, gostou da obra? Qual a parte mais interessante? Qual a parte menos interessante? O que você gostou mais? E você vai construir esse ponto de vista em cima dessa obra. Então, espero que tenha ficado claro um pouco sobre a resenha, tá? O professor vai passar as atividades, espero que todos deem as devolutivas e até a próxima aula. Obrigada pela atenção.